Então, vamos lá, minhas irmãs, meus irmãos, vamos começar o nosso estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos num daqueles dias que nós abrimos o Evangelho ao acaso. E eu já abri aqui e caiu, acreditem, no capítulo 23, uma estranha moral. Estranha moral. São aquelas falas de Jesus que precisamos parar um pouquinho para tentar entender, né? Então, esse capítulo Estranha Moral, ele tem os itens: odiar os pais, abandonar pai, mãe e filhos, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, não vim trazer a paz, mas a divisão, né? Então, vou dar uma lida aqui em algumas dessas. Odiar os pais. Vou colocar esse texto na tela para nós podermos acompanhar. Bom, vamos lá. Então, estranha moral. Quando nós falamos estranha moral, nós não estamos... o que se está querendo dizer com isso, porque é Allan Kardec que dá esse título, estranha moral, né? Ele não está querendo dizer que é uma moral esquisita, porque às vezes falar, nossa, estranho, esquisito, né? Só que a palavra estranho, em verdade, ela significa desconhecido. Então, essa estranha moral de Jesus significa que a moral de Jesus era e é uma moral desconhecida. Não é uma moral esquisita, é uma moral desconhecida, uma moral nova. Ele trazia para nós uma moral estranha. Né? Essa pessoa é um estranho, não conheço. Né? Então, uma moral que nós não conhecíamos e que até hoje ainda não conhecemos. Porque a moral de Jesus ela é muito diferente da moral do mundo. Especialmente da moral que as religiões cristãs, depois de Jesus, trouxeram. Eu até digo que existe o Jesus dos cristãos, que é um, e o Jesus de Nazaré, que, aliás, não sou eu quem digo isso. Acho que, se eu não me engano, é o Khalil Gibran que fala que o Jesus de Nazaré se encontra uma vez por ano com o Jesus dos cristãos. E aí eles conversam por 1 hora, se despedem, e aí o Jesus de Nazaré fala para o Jesus dos cristãos: às vezes eu penso que nunca iremos nos entender, justamente porque o Jesus de Nazaré trouxe uma moral desconhecida, e o Jesus dos cristãos pegou essa moral e tentou ajustar aos interesses pessoais, conforme os tempos foram passando. Então, por isso que o Jesus de Nazaré não se entende muito bem com Jesus dos cristãos. Então, vamos ver. Então, tem algumas falas de Jesus que são realmente desconhecidas para nós, estranhos. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, sempre, né? Sempre tinha aquela multidão atrás dele. Especialmente quando ele
extemporaneamente, né, fora de hora, foi convocado pela mãe dele a transformar a água em vinho. Lembra nas bodas de Caná? E ele falou assim: mulher, ainda não está na minha hora. E a mãe dele falou: não, mas não pode, são nossos amigos, aí vai acabar o vinho. E um casamento, quando acabava o vinho, era um casamento que não iria bem, não daria sorte, porque o vinho significava alegria, né? Então, a falta do vinho significava que não ia ter alegria naquele casamento. E quando Jesus, então, faz esse milagre, logo em seguida ele se vê obrigado a curar a sogra de Pedro, e ele acabou sendo conhecido como um milagreiro, uma coisa que ele não queria isso. Então, era sempre grande massa de povo atrás dele, querendo milagres. E aí, ele se voltou e ele disse algo que para esse povo era de difícil compreensão, porque era uma coisa estranha, uma coisa nova, que iria significar para eles grande sacrifício. Por isso que ele fala: vocês vêm atrás de mim, mas olha só, se alguém vem a mim, como vocês estão vindo, né? Vamos imaginar aquela multidão querendo cura do corpo, querendo de dinheiro, querendo mulher, querendo casamento, enfim. Aí ele fala: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, e mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Ele estava querendo dizer que era melhor eles voltarem para casa. Volta, gente, para casa, para ser meu discípulo. Não é? É como quando ele fala para a mãe de João e Tiago, quando ela pede para que um filho ficasse de um lado, outro do outro, que eles assumissem o trono junto com Jesus, e Jesus, em um momento, ele fala: será que eles estão em condições de tomar do meu cálice? Né? Porque ser fiel, me seguir, é uma coisa. Agora, o cálice que eu vou beber, né? Eles estarão em condições de beber? Então, muitas vezes nós nos colocamos como cristãos. Podemos até ser cristãos, mas seguir Jesus de Nazaré não é para qualquer um, né? Tem que ter um grande espírito de renúncia, de sacrifício, de ofício sagrado. Olha que coisa, ele manda abandonar tudo, carregar uma cruz e renunciar a tudo. Pensa, gente. Aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Então, essas palavras de Jesus muito fortes, muito estranhas, muito diferentes, desconhecidas, elas foram adaptadas ao longo do tempo, né? E evidentemente que ele não está falando de forma literal, mas ele está querendo falar aqui de uma renúncia. Quem que tem coragem de, num dia de Natal, renunciar a estar
naquele jantar de família, para fazer algo em nome do Cristo, caso Jesus assim o convoque. Hein? Nós justificamos, né? Não, a vida em família é maravilhoso, tá? Mas é algo para se pensar. O quanto nós conseguimos verdadeiramente renunciar por Jesus. Nosso trabalho. Há pessoas que não conseguem nem se aposentar, sabia? Já tem tempo de serviço, já tem a vida ganha, já tem tudo. Sabe? Não precisava. Poderia, já numa fase assim, em que está. Que diz que Jesus gosta mesmo é da nossa terceira idade, sabe? Aqueles que conseguem chegar, porque aí estamos mais experientes, talvez não tão com tanta força, mas com mais experiência, né? E então, vê Allan Kardec, quando ele se aposentou, é que ele começou a sua tarefa, a sua verdadeira missão, não é? Então, renunciar às vezes a essas coisas do mundo é difícil, não é? Não é fácil, não. Então, evidentemente que o termo odiar, que está em Lucas, né? Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, né? Essa palavra odiar não tinha o significado para eles, naquele tempo, que tem para nós, na nossa língua, no nosso vocabulário. Odiar significava amar menos. Né? Ele fala sobre isso, né? Então, se você ama mais o teu pai e a sua mãe do que a Jesus, você nunca vai conseguir fazer a escolha correta, porque muitas vezes a família nos chantageia com muitas infantilidades, sabia? Então, nós temos que analisar essas questões, né? Jesus não estava mandando de jeito nenhum odiar pai e mãe da forma como nós entendemos hoje. Então, como diz Kardec, será supérfluo discutir isso, né? E muito menos justificar. Então, como ele diz aqui, ó, a língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. Tal, por exemplo, aqui no Gênesis, designa as frases da criação. Servia simultaneamente para exprimir um período qualquer de tempo e a revolução diurna. Então, né, a criação foi tantos dias, 7 dias, mas aquilo significava um período de tempo, mas também significava um dia, porque uma palavra, assim como no inglês também, não é? Uma palavra, ela serve para inúmeras ideias, assim como também no português. Por exemplo, se eu falar saia, não der nenhuma entonação, estiver fora de contexto, pode ser o verbo sair, saia daqui, né? Ou uma saia, uma roupa de vestir, né? Igualzinha, a mesma fonética, não é isso? Então, como ele diz, né, no Gênesis, designa as fases da criação, servia simultaneamente para exprimir um período qualquer de tempo e a revolução diurna. Daí, mais tarde, a sua tradução pelo termo dia e a crença de que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas, 6 dias.
Tal também a palavra com que se designava um camelo e um cabo, uma vez que os cabos eram feitos de pelos de camelo. Daí o haverem traduzido pelo termo camelo, na alegoria do buraco de uma agulha. E também, gente, essa coisa aqui do camelo, né? Esse buraco de agulha aqui também tinha um significado que não está aqui no Evangelho. Sabe aquelas portas imensas das cidades, né? As cidades tinham portas, elas eram imensas, justamente para quando abrissem as portas da cidade pudessem passar cavalos, camelos, né? Camelos, especialmente. Mas ela tinha uma portinha menor. E até hoje isso é muito comum, né? Em igrejas, que você, né, especialmente no Oriente, aquelas portas imensas e uma porta menor. Então, essa porta menor, ela era chamada agulha. Normalmente era buraco da agulha. Era o buraco da agulha que ficava aberto para as pessoas passarem. E era muito difícil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Mas ele passava, ele tinha que se tortar todo. Era difícil, não era impossível. Entenderam? Então, é mais fácil um rico entrar no reino do céu, mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, então pode estar significando aquela portinha menor e o camelo ele passava ali com muita dificuldade, se machucava todinho, mas passava. E também uma corda grossa passar no buraco de uma agulha. Difícil? É, mas não é possível. Entendeu? Então, essas alegorias que nós temos que ir entendendo, né? Então, quando eu abri aqui, ó. Abandonar pai, mãe e filhos. Vamos ler. Ele fala isso mais de uma vez, sabe? Mais de uma vez. Ali, naquela que nós vemos, ele está falando para a multidão, justamente para desencorajá-los de o seguir. Gente, vocês não vão dar conta, não adianta vocês quererem me seguir. Aquele que me segue carrega uma cruz, no final ele fica crucificado. E eu estranho muito que às vezes nós, espíritas, estranhamos, tudo é estranho, né? Que sofremos, né? Vai. A maioria do nosso sofrimento não necessariamente derive de lei de causa e efeito, sabiam disso? Nós temos que perder um pouquinho essa nossa tendência meio oriental, que o karma, né, oriental, tipo, bateu, levou, né? A pessoa está sofrendo porque ela fez sofrer. A pessoa está passando por isso porque na vida passada. Mas qual era a dívida de Jesus? Zero. Qual era a dívida de Maria de Nazaré? Zero. Tinha dívida. Uma mãe que sofre por um filho, porque na vida passada ela foi uma péssima mãe? Não necessariamente. A grande maioria dos servos do Cristo sofrem muito. E aí? Qual a causa? Não é? A causa pode ser simplesmente testemunho. Testemunho, testemunhar, mostrar, dar testemunho da fé. Senão, não é? Nós vamos
passar uma régua assim, e aí isso nos endurece o coração também. Não gosto muito dessa visão de lei de causa e efeito muito rigorosa, porque nós vamos nos endurecendo. Não, ele está nessa condição, porque isso, porque aquilo. Vamos logo dando uma explicação. Mas não é necessariamente assim. Então, vamos lá. Aquele que houver deixado pelo meu nome para segui-lo, porque ele chamou, porque tem algo a ser feito, algo precisa. Como que nós vamos saber se Jesus chamou? Como que nós vamos saber? Porque ele ia passando naquele tempo e ia chamando, né? Agora, e agora? Nós vamos saber se Jesus nos chamou observando o nosso entorno, pela nossa percepção, pela nossa mediunidade. Mediunidade é senso e percepção. É uma função de senso de percepção. Então, nós vamos perceber que ali onde estamos, algo precisa ser feito. Então, a pergunta, o que precisa ser feito? Então, fazemos uma avaliação, uma análise, raciocinar, análise honesta, análise correta, não cheia de justificativa, não é? O que precisa ser feito? Tá, nisso que precisa ser feito, tem muita coisa que precisa ser feita. O que nisso tudo que precisa ser feito que eu posso fazer? Qual é a minha possibilidade? Qual é a minha capacidade? Não é? Vejam que isso é uma análise que tem que ser honesta. E para isso nós temos que nos conhecer, temos que conhecer nosso potencial, nossa capacidade para o sacrifício. Qual é a nossa capacidade para o sacrifício? Sacrifício significa sacro ofício, ofício sagrado. Tem que ser algo que seja sagrado, né? Qual a nossa capacidade? Será que nós vamos dar conta? Será que nós vamos aguentar? Até onde nós vamos? Mas isso tem que ser honesto. Então, eu posso fazer, ó, precisa ser feito, eu posso fazer esse tanto. Então, o que me resta? Fazer. Se para fazer eu tiver que abandonar a presença do meu pai, da minha mãe, é um domingo, eu queria estar em casa, almoço de família, é um Natal, eu queria estar com eles, mas aconteceu uma coisa, um amigo está chegando, está doente, está no hospital, entendem? É uma análise que fazemos. E aí fazemos a escolha correta, né? Então, sua casa. Porque o que é melhor do que o nosso conforto da nossa casa? Os seus irmãos, ou as suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seu marido, né? Isso aqui é complexo, porque fazemos muitas concessões nas relações conjugais, sabe? Muitas vezes, exigências infantis e abandonamos tarefas, né? Deixamos oportunidades passarem por causa de ciúme, por causa de tantas coisas, problemas. Quem viveu a vida conjugal sabe como é difícil, não é? É muito raro uma relação conjugal em que exista essa parceria verdadeira. Parceria verdadeira, né? Às vezes é uma aparência, parece que é um parceiro. Mas quando você realmente precisa, assim,
Abandonar, né? Se abandonar é sair da presença. E nem fala que é para sempre, sabe? Então, aí podem vir cobranças. Ou seus filhos, ou suas terras. Não é? Então, quem conseguir fazer isso, receberá o cêntuplo de tudo isso. E terá por herança a vida eterna. Então, disse-lhe Pedro, quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou, digo-vos em verdade, que ninguém deixará, pelo reino de Deus, sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. Então, só que nós sabemos que todos os apóstolos foram perseguidos e morreram. Então, quando nós estudamos no Evangelho a questão do meu reino não é deste mundo, né? Nós entendemos a razão pela qual Pilatos não fez o que deveria ter feito. Lembra que nós estudamos isso? Que ele pergunta a Jesus se Jesus era rei, e Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Só que Pilatos não se capacitou suficientemente para compreender o que significava esse reino, essa vida futura, não é? E ele poderia, sim, estar capacitado. Não estava porque preferiu seguir um caminho do poder, da riqueza, das glórias, né? Então, a compreensão da vida futura, como está no Evangelho, ela é sine qua non, significa. É um termo em latim, significa sem a qual não. Sem essa compreensão da vida futura, nós não vamos entender nada do que Jesus está falando. Nada. E justamente Jesus não pôde dizer tudo para nós naquela época, porque não tínhamos a compreensão da vida futura. E não tínhamos a compreensão da vida futura por quê? Porque os fariseus, que eram os responsáveis pela interpretação da lei de Moisés, interpretaram a lei seguindo seus próprios interesses e não habilitou o povo à compreensão de que havia uma vida futura e que era uma vida que precisava ser entendida de uma forma mais abstrata. Para eles, reino de Deus, reino dos céus, era aqui na terra mesmo. Um pouquinho mais além, uma vida melhor, um pedaço de terra, uma casa, algum gado, alguma coisa. Isso que era a vida futura, o reino, o paraíso para eles era isso. Eles não tinham uma percepção abstrata. Não por culpa deles, mas por negligência dos religiosos. E Pilatos tinha uma esposa que o alertava. Todos os dias ela tinha compreensão do reino de Deus, da vida futura. Mas Pilatos não quis saber. Então, para entendermos isso que ele fala, né? E já receberíamos nesse mundo muito mais. O que é esse muito mais, né? Porque no testemunho, quando você está vivendo um testemunho, o testemunho, ele é diferente da provação e da expiação, porque há um nível de aceitação. Então, quando a pessoa está, ela
ela tem que abrir mão, né, desse conforto da família por algum tempo, por muito tempo, sabe-se lá por quanto tempo, mas ela está fazendo isso por amor a Jesus, ela sente um consolo interno, ela recebe dentro de si uma alegria, algo dentro dela se modifica para melhor. Então, ela recebe um benefício que nenhum remédio é capaz de nos dar. Vejam, vocês já perceberam? Vocês podem falar também, tá, gente? Me ajudar aí. Vocês já perceberam que quando nós estamos no trabalho do bem, e nós estamos envolvidos, e nós estamos assim, felizes, nós estamos sentindo que era aquilo mesmo que tinha que ser feito, e quanto mais nós nos envolvemos, parece que algo em nós começa, uma dinâmica interna. Parece que o nosso coração, ele se aquece. Parece que o nosso coração se enche de alegria. É uma alquimia que acontece. Quantas vezes eu falo com o Jonatas, com a Júlia, que às vezes nós vamos para o céu assim, bem, vamos dizer assim, né? Nós vamos assim na última, às vezes a pessoa está gripada, está meio com febre, mas não tem ninguém para substituir, aí vamos. Quando chegamos lá, começamos o trabalho, nós esquecemos completamente todos os nossos problemas, esquecemos tudo. E depois, quando chega no final, fala, nossa, passou tudo. Fala, Malvina. Isso é verdade, Márcia. Quando eu fazia os trabalhos da sopa, da cesta, dessas coisas, eu às vezes saía de casa mancando, tinha uma dor, naquela época eu tinha uma dor no nervo ciático que eu arrastava da perna, mas eu nunca deixei de ir por isso. E eu entrava lá, trabalhava até vir embora, eu ia 12:30 e voltava só depois das 6. Eu nunca fiquei parada lá, dizer, não, eu estou parada porque eu estou com dor. Fazia sopa, servia, lavava a louça, limpava aqueles latão. E é numa felicidade, a gente vai trabalhando e aquilo vai tomando conta da gente, a gente vai se sentindo bem, né? Uma alegria tranquila, uma alegria gostosa. Ah, eu gostava muito quando fazia esses trabalhos, diz que vai voltar. Pois é, porque o que acontece? A nossa Oi, Conceição. Conceição levantou a mão? Fala. Eu vou ter que sair. Beijo, meu amor. Que Deus abençoe, viu? Tá Amém. bom, meu amor. Beijo para você também. Fica com Deus. Amém, com Deus também. Então, gente, olha só, é exatamente isso mesmo que nos acontece. Essa é uma alquimia. Nós produzimos, e isso é científico, né? Nós produzimos ectoplasma dentro de nós, né? Todos nós produzimos, que é uma energia, vamos dizer assim. Na verdade, ela é um escape de energia, o ectoplasma. E aí, quando essa energia ela precisa ciclar, né? Ela precisa circular. Quando ela não está circulando em nós, ela fica parada. Ela se transforma, às vezes, em irritação, né? Ela se transforma, às vezes, em dor de cabeça. E se ficar muita energia parada, ela vai se condensando, vai se transformando vai endurecendo, vai se transformando em cálculos na vesícula, cálculo no rim, calo nos pés, vai endurecendo. Mas quando nós estamos usando essa energia e ela está circulando, aquilo
parece que aquece-nos. Então, é isso que Jesus está falando, ó, que não receba já nesse mundo. Então, nós recebemos dessa maneira, nos tornando saudáveis, com saúde. Fora da caridade não há salvação. Essa salvação, gente, significa saúde. Você pensa que salvação é ir para o paraíso, é ir para o céu. Não é isso. Salvar-se significa estar saudável. É a mesma origem de saúde, de sabor e de salvação, e de salvar. Todos eles têm a mesma origem. Então, quando nós estamos praticando a caridade, nós sentimos o sabor da vida. Nós nos alegramos, e então nós nos alinhamos com o nosso propósito, então nós estamos saudáveis. Então a gente não fica doente. Uai, mas qual é a definição de saúde, se não estar bem consigo mesmo? A pessoa pode estar cheia de doença. Doença é uma coisa, mas eu estou saudável, estou salva. Salva no sentido de que estou doente, estou com, igual você, estava com problema lá, nervo ciático, gente, negócio que dói. Mas você estava, naqueles momentos, você estava saudável, né? Então, no século vindouro, o que ele fala? A vida eterna. Por que no século vindouro, né? Porque no século vindouro todo mundo já vai estar morto, não é? Ou vocês acham que no século que vem nós vamos estar aqui vivos? Igual eles lá. Isso aqui, Jesus, né? Falou assim, e no século que vem vocês vão ganhar a vida eterna. Uai, por quê? Porque vão morrer, o corpo vai morrer, né? O corpo vai morrer e vocês, então, viverão para sempre. Que é a vida eterna. Se não, viver com sabor. Não é? Mesmo que a pessoa, se ela já numa vida, ela consegue fazer o que é mais difícil, que é abandonar seus interesses pessoais para seguir o Cristo, se ela consegue fazer isso, já estando encarnada, ela já vai começar a receber neste mundo as recompensas que virão em forma de saúde. Não vão pensar aí que a pessoa tem um câncer e vai se curar, não é isso não, mas ela vai viver esse câncer com qualidade de vida, com alegria, com aceitação. Não vai morrer? Vai! Mas, quando morrer o corpo, essa alma já vai ter um entendimento maior e quando, na próxima encarnação, ela venha para um corpo, né, de carne, essa alma já estará muito adiantada. E então ela viverá sempre com saúde, ela terá vida na existência. Porque vida é uma coisa, existir é outra. Tem gente que existe, mas não vive. O meu pai, ele falava assim, gente, nesse lugar aqui, quando estava em algum lugar ruim, assim, a gente não vive, não falava vive, a gente não vive, a gente veteja. Veteja é vegeta, né? Então, tem pessoas que não vivem, elas estão vegetando. Ué, mas você olha, elas estão no seu carro, estão no seu ar-condicionado, elas estão comendo do melhor. Como que elas não estão vivendo? É que a vida... Fala, Malvina. Malvina? Elas não têm satisfação na vida, né? Elas vivem assim como quem diria? Aquela coisa assim autônoma, elas não são uma pessoa que sente, né? Não sente aquela tranquilidade, aquela coisa boa, porque a gente pode ser como for, a gente tem que sentir.
Tem que ser e sentir, porque senão como fica? Exato. Ele é um morto vivo. É o Sabia? vegeta, como dizia seu pai mesmo. Mas meu pai veteja, né? Ele vegeta, porque ele não tem sabor. Sabe aquela pessoa que está sempre com a cara ruim? Sim, eu sei. Né? Você olha assim, está sempre ali, pode estar dentro do centro espírita, você olha, parece um general. E nunca tudo tá bom, né? Sempre tem uma Não, coisa você para estar pergunta, falando. e aí, como que está? Tudo bem? A pessoa começa a contar, dá vontade da gente morrer daí, né? Dá vontade de morrer. Então, é isso. A pessoa que está alinhada com o seu propósito, que ela está cumprindo a sua tarefa, que ela está assim, prestando atenção em qual é a minha missão nesse mundo, ou seja, o que é que precisa ser feito, o que eu posso fazer e faz. Essa pessoa, então, ela tem vida, ela vive. E se ela não consegue fazer nada por circunstância, que ela não tem culpa, que ela não tem responsabilidade, ela também não faz. E ela não vai sentir nenhum peso, né? Uma vez perguntaram para mim, mas tu não tem medo não de ser presa? Às vezes eu falo umas coisas, eu falo assim, olha, claro que ninguém quer ser preso, mas se um dia eu for presa, como é que vai ser, né? Ficar lá, presa? Eu vou ter que arrumar uma coisa para eu fazer para ter vida lá. Mas que eu vou ter vida, vou dar meu jeito, né? Vou levar livro para ler, o que eu vou fazer? Não sei o que eu vou fazer. Mas Conversar com os irmãos para ver se eles ouvem conversar com os e irmãos, muda um pouco. não é? Exato. Tem um médico, ele já morreu na década de 1980, se não me engano, 1986, chamado Viktor Frankl. Ele era médico psiquiatra e ele era judeu e ele foi preso num campo de concentração nazista. Mas não só ele, toda a família dele. Ele tinha uma esposa de 24 anos que já tinha sido obrigada a abortar o primeiro filho deles, sabe? Antes de que eles começaram, né, devagar, né? E ela foi presa num campo, ele foi em outro, perdeu a família inteira, só ele mesmo que sobreviveu. E ele, então, escreveu um livro, Em Busca de Sentido, um psicólogo num campo de concentração. Então, ele narra a experiência dele e o esforço que ele fazia para encontrar um sentido naquilo que não teria sentido para ninguém. Porque você imagine, você está num campo de concentração, não dá nem para imaginar, porque a pessoa, ela vira um número, ela não tem mais nome, nada, nada. E aí, como encontrar sentido? Como encontrar vida? Então, ele diz que só conseguiram sobreviver e não cometer suicídio. Muitos se jogavam naquelas cercas elétricas, sabe, para morrer eletrocutado. Só sobreviveram aqueles que tinham alguma razão, buscavam algum sentido. Então, é um livro belíssimo para nós lermos, né? Encontrar um sentido no sofrimento. Qual seria a razão daquele sofrimento absurdo? Então, ele diz assim, às vezes, teu cérebro não encontra nenhuma razão para aquele sofrimento. Porque é irracional mesmo. Mas você tem que pensar, existe um motivo. E Deus sabe. Deus sabe. Porque há momentos que nós temos que pensar assim, né? Então, são os sofrimentos de testemunho, né? Aí vem aqui, ó, outro caso. Disse-lhe outra pessoa em outro momento, Senhor, eu te seguirei, eu vou te seguir. Mas permite que antes de eu te seguir, disponha do que tem em minha casa. Ou seja,
deixei a panela no fogo, está cozinhando um feijão, eu vou lá desligar a panela. Também tem umas coisas lá, eu vou vender logo, eu vou fazer um testamento. Enfim, tem uns gado lá, vou ver o que eu faço com esses gado. Aí, Jesus fala assim, quem quer que, tendo posto a mão na charrua, ou seja, é a hora de começar o trabalho, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Ele não está falando que vai arder no mármore do inferno, ele não está falando isso. Ele está dizendo que não está apto. Se não, realmente eu quero me tornar um espírita, mas eu quero servir a Jesus, mas primeiro eu preciso me aposentar. Aí chega na aposentadoria, a pessoa não consegue se aposentar. Sabe? E não consegue. E às vezes já está tão velho, tão cansado, que nem vai melhor atrás ele só vai religião mais. Né? Por isso que é bom começar mais cedo, né? Para pegando prática. Não é? É igual o Divaldo falou com a senhora, né? Que ela chegou na mansão, né? Aí ela falou, Divaldo, nossa, eu quero muito vir trabalhar aqui com você e tal. Mas antes, né? Eu tenho que resolver muitas coisas e tal. Aí ele falou assim, olha, eu nem sei, ele conta muita coisa de Valdes, que a gente dá risada, que eu nem sei se foi assim mesmo que ele falou com ela, sabe? Fico pensando se foi mesmo. Ele falou, tá bom, a gente está aqui esperando, né? Mas a senhora não demore muito não, porque a senhora já está numa certa idade. Aí, quando a senhora porque as pessoas falam assim, eu vou esperar dar uma melhorada na minha vida, né? Eu tenho um carro, comprar minha casa, depois eu vou. E se isso não acontecer? Você morreu sem ir? Olha, exatamente, olhou para trás, né? Olhou para trás. E aí ele falou assim, só porque daí quando a senhora vier, a senhora traz o enfermeiro junto, porque daí a pessoa vai dar trabalho. Não é? Chega lá na casa toda se acabando. Em vez de ajudar, ia dar trabalho. Exatamente. Dá trabalho. Então, você tem que ir para fazer qualquer pouco. Não é? Eu acho. Mesmo que a gente morra caindo em cima das panelas. Mas então, gente, é isso, de qualquer maneira, vai morrer mesmo. Pois é. E aí, morro fazendo um ato bom. Eu vejo, assim, nós no movimento, o movimento espírita de uma maneira geral, o movimento espírita, ele ficou muito catolicizado, sabe? Está muito católico. Parece que tem um pessoal que são as pessoas que produzem, né, a religião e aqueles que consomem a religião. E então, esquecendo que na doutrina espírita, você está com 2 semanas de doutrina espírita, você já tem que estar trabalhando no bem, fazendo alguma coisa, né? Fazendo alguma coisa. E a casa espírita, ela tem que abrir espaço para o trabalhador. Se ela não abrir espaço também, né? Aí ficam aqueles que são os que dirigem e os que são dirigidos e que sempre tem que estar ouvindo a última palavra do dirigente da reunião para poder dar um passo, né? Só pode dar passe lá na casa espírita. Só pode ir para a mediúnica depois não sei quantos anos de estudo. Então, há muitas coisas que acabaram tomando conta e que nós fomos levando isso exatamente como aconteceu com o Evangelho de Jesus primitivo, que ele foi completamente deturpado e nós temos que ter cuidado para não fazermos o mesmo. Lembrando, então, gente, que essa moral de Jesus ela é estranha, ela é diferente.
sabe? Nós não podemos fazer concessões só porque é mãe, fazer concessão só porque é pai, fazer concessão só porque é filho. Mas temos que ter razão, né? Raciocinar. Também não vamos abandonar tudo. Certo? Olha aqui, ó. Aqui ele fala rapidamente aqui, ó. Quando fala de abandonar pai, mãe e filho, né? Fala assim, olha. Não, de acordo com a substância da doutrina de Jesus, né? Tá. Não, ó, sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento que era evidentemente esse. Os interesses da vida futura prevalecem sobre os interesses e todas as considerações humanas. Tudo aquilo que você considera, mas que é humano, ele não pode ser superior à vida futura. Mas para isso, nós temos que entender que vida futura é essa. Por isso que lá no começo do Evangelho fala que sem o entendimento da vida futura, nós não conseguimos entender de jeito nenhum o Evangelho de Jesus, né? Então, diz assim, ó, porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Então, não é renunciar à família. Não temos, aliás, sob as vistas, a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições de família aos da pátria. Então, a pessoa que tem que ir para a guerra, ela não vai para a guerra? E ela não sacrifica os interesses da família, de tudo e vai para a guerra? Censura-se, porventura, aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa do seu país? Mas o grande problema é que hoje nós não fazemos mínimos sacrifícios. Sacrifícios mínimos. Muitas vezes, às vezes até na vida social, a pessoa não renuncia a determinado hábito, porque senão aqui que aquelas pessoas vão falar o quê? Não, eu estou aqui socialmente, então eu preciso disso, daquilo outro. Não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se as doçuras do lar doméstico, aos liames da amizade, para cumprir um dever? Então, não é abandonar por qualquer coisa, né? É que, então, há deveres que sobrelevam a outros deveres. Tem os deveres da família? Tem, mas tem os deveres com o Cristo de Deus. Não impõe a lei à filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo? Formigam no mundo os casos em que são necessárias as mais penosas separações. Nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito, nem a solicitude do filho para com os pais, e nem a ternura destes para com aquele. Certo? Vê-se, portanto, que, mesmo tomadas ao pé da letra, excetuado o termo odiar, que esse aqui realmente não faz o menor sentido, aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento que prescreve ao homem honrar a seu pai e sua mãe, nem do afeto paternal. Com mais forte razão, não o seriam se tomadas segundo o Espírito. Tinham elas, por fim, mostrar, mediante uma hipérbole, que é uma hipérbole, né? É você dar uma ênfase, subir para cima, né? Subir para cima. Todo mundo sobe para cima. Mediante uma hipérbole, quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. E o quanto é importante semearmos a ideia da vida futura. Porque as pessoas se suicidam, as pessoas provocam aborto, as pessoas fazem eutanásia,
e são a favor da pena de morte porque elas não compreendem a vida futura. Aliás, pouco chocantes haviam de ser para um povo e numa época em que, como consequência dos costumes, os laços de família eram menos fortes do que no seio de uma civilização moral mais avançada. Esses laços mais fracos nos povos primitivos fortalecem-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Assim, as famílias, como as raças, se abastardam, desde que se não entrecruzem, se não enxertem umas nas outras. É por isso que o centro espírita, que ele, ou seja lá, a igreja que seja, que tem aquele grupo fechado, que nunca ninguém pode entrar, que ele não se comunica, que ele não se enxerta, ele se abastarda, ele se endurece, ele vai ficando endurecido mesmo, né? Essa é uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral, como no do progresso físico. Aqui as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo nos faz ver de mais alto, mostrando serem os do espírito, né, os pontos de vista do espírito, e não os do corpo, os verdadeiros laços da afeição. Se você ama uma pessoa verdadeiramente, você pode ficar separado dela anos a fio, vidas sucessivas, e os laços não se rompem. E você, se não há afinidade real, você pode casar sob regime de indissolubilidade, de tudo que for, mas no primeiro dia já estão separados. Pode não separar por questões de interesse, mas as almas estão separadas. Os filhos que não têm vínculo espiritual com pais, nem com... Então, enfim, né? Então, pelo contrário, né? Esses laços se robustecem na vida espiritual pela depuração do espírito. Verdade consoladora, da qual grande força aurem as criaturas para suportarem as vicissitudes da vida, porque vicissitude, aborrecimento, a vida é cheia disso. Tem muito aborrecimento que nós passamos que não é prova, que não é expiação, não é testemunho, é vicissitude, é o dia a dia, aquilo que a dona Joana fala, né, o Espírito também, cheio de picadinha de alfinete. Certo? Se nós formos ficar olhando para isso, não vamos fazer nada. Tá bom, meus amores? Então, é isso. Espero que tenhamos